Olá, seja muito bem-vindo ao programa Papo Saúde. O câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais comum que afeta as mulheres no mundo. De acordo com o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, em 2013 estima-se que serão diagnosticados 53 mil novos casos. E não há nada pior que mexa com o imaginário feminino como este problema. Mas se diagnosticado e tratado, as chances de cura serão bem maiores. Para o mastologista Luiz Porto, chefe do serviço de mastologia da maternidade escola, a mulher precisa observar a si própria, conhecer as mamas e não esperar pela dor. Há já alguns fatores reconhecidos que favorecem o aparecimento do câncer de mama. O principal deles é a idade. Mulheres acima de 50 anos têm mais risco do que aquelas que têm menos de 50 anos. Em função disso, o rastreamento começa exatamente nesse grupo mais suscetível, inclusive porque tem as mamas com um padrão que melhor podem ser avaliados pela mamografia. Mas há também outros fatores de risco. A história familiar, mulheres com parentes do primeiro grau com câncer de mama têm mais risco de desenvolver o tumor. Mulheres que não têm filhos, a nuliparidade é um fator de risco importante. Mulheres que começaram a menstruação antes dos 15 anos, também o risco aumenta para desenvolver câncer de mama. Ou então que tiveram a menopausa acima dos 50 anos, aumenta o risco de ter câncer de mama. São 10 a 12 fatores, além do comportamento da mulher no século 20 e 21, onde ela passou a assumir um comportamento de risco maior, que é não ter filhos, não amamentar, uma alimentação inadequada, o estresse, tudo isso tem concorrido para que o câncer de mama tenha aumentado no nosso país. As mulheres que têm parente do primeiro grau com câncer de mama começam os exames de rastreamento mais cedo do que aquelas que não têm história familiar. A gente estima que se uma mãe teve câncer de mama aos 50 anos, por exemplo, então a mamografia começa para a sua filha aos 35. O primeiro sinal é o aparecimento de tumores mamários. Nem todos os tumores são malignos. Felizmente, a maioria deles é benigno, mas o aparecimento de um tumor mamário, alterações da pele, alterações da papila mamária, se ela retrai, sangramento pelo bico do seio, alterações na axila, aparecimento de nódulos, são sinais que devem fazer a mulher procurar a consulta com o mastologista. Não há um exame preventivo para o câncer de mama como existe para o câncer de colo de útero, mas a mulher pode assumir um comportamento defensivo. Primeiro, ela deve os fatores de risco evitáveis, como o alcoolismo, ela deve evitar o excesso de bebida alcoólica. A mulher deve fazer atividade física regular para manter o seu corpo, evitar o sobrepeso. A dieta deve diminuir a carne vermelha, deve diminuir o excesso de gordura animal, que são reconhecidos por aumentar o risco do câncer de mama. Em relação ao tratamento, eu gostaria de falar que houve uma modificação muito grande nos últimos anos. Há cerca de 20 anos atrás, câncer de mama significava mastectomia. Hoje não. Hoje uma boa parte das mulheres com câncer de mama, principalmente aquelas diagnosticadas nos estágios iniciais, o tratamento pode ser conservador. Tirar uma parte da mama, reconstruir e a mulher não fica mutilada. As mamas são formadas por um tecido gorduroso. Elas possuem vasos sanguíneos e linfáticos. Quando as mamas são atingidas pelo câncer de mama, as células se espalham rapidamente, formando um tumor maligno. Alane, que há 2 meses descobriu nódulos nos seios, estava ansiosa para receber o resultado dos exames. E hoje eu vou receber o resultado, então são 2 meses de muito sofrimento, né? O psicológico fica muito abalado, mas Deus é mais forte, a família está do lado, né? E se Deus quiser vai ser positivo para benigno, né? E eu estou aqui na expectativa de receber e voltar para casa e cuidar dos meus filhos. A gente tem que ver o psicológico da mulher antes do diagnóstico de câncer de mama. Muitas não vão fazer a prevenção com medo de ter o câncer de mama. Então, muitas não chegam até o ambulatório já descobrindo caroço, já descobrindo nódulo, já tendo histórico na família por medo de ser diagnosticada. O medo já permeia a vida da mulher desde o momento que ela descobre que pode ter essa doença, que pode vir a desenvolver um câncer de mama. Quando elas descobrem
um nódulo, elas já pensam logo que é câncer. Qualquer alteração na mama, uma dor, um latejamento, alguma secreção, todas imaginam logo que é um câncer. E essa espera em ser diagnosticada traz muita angústia, porque e aí, se não for, como é que eu vou me comportar, como é que vai ser a vida a partir daí? E ao descobrir que tem o nódulo, a gente dá todo o apoio, todo o suporte, os médicos, as enfermeiras, a psicóloga, todos nós formamos uma corrente de apoio para essa paciente, para que ela possa ultrapassar essas etapas, né? E cada etapa é individual. A paciente, ela vai passar pela sua etapa. Tem mulheres que vão logo para a cirurgia, tem mulheres que vão logo para a quimioterapia, tem mulheres que demoram um pouco mais fazendo exames, tem mulheres que já estão com os exames prontos e vão rapidamente ou fazer o tratamento ou fazer a cirurgia. Então isso é individual, a gente não tem como generalizar. E interessante atualmente é que as mulheres estão preparadas sim para ouvir o diagnóstico. Ninguém esconde mais o diagnóstico de câncer de ninguém. Né? Antigamente a mãe de alguém tinha um câncer e dizia assim, não conta para ela não, porque ela não vai suportar. Muito mais insuportável você saber que está sendo enganada. Que você está com câncer é muito ruim, mas é mais suportável do que ser enganada. Dona Maria Júlia, 60 anos, descobriu câncer de mama e mesmo sabendo da gravidade do problema, é um exemplo de otimismo para outras mulheres que estão passando pela mesma situação. Fui tomar um banho no banheiro, aí começou a coçar. Comida hoje ele não dói não, só faz coçar. Aí eu mesmo olhei o caroço, aí eu notei. Aí eu fui no médico, aí pedi para fazer a mamografia, aí eu fiz na Itapipoca 2 mamografias, aí depois vim fazer a outra aqui, fiz 3. Aí todos os 3 acusou que eu estava com começo de câncer de mama. Que não tenha medo não, que não faz medo não. A gente tem uma demanda de mulheres vinda encaminhada do posto de saúde e outras do interior. A gente tem uma média de 600 consultas mensais, tá? Algumas pacientes já com diagnóstico de câncer de mama, através de exames realizados anteriormente, e outras com consultas só para rastreamento. As pacientes que são identificado o diagnóstico de câncer de mama, elas passam por um processo de procedimento cirúrgico, né? Esse procedimento cirúrgico ele é indicado ou por uma mastectomia ou por uma retirada de nódulo, para ambos irem para biópsia, para que possa vir um resultado de malignidade. Como você viu, o câncer de mama, apesar de ser uma doença grave, a mulher tem boas chances de recuperação. No Brasil, a taxa de mortalidade ainda é a mais elevada comparando aos países mais desenvolvidos. Não saia daí, o Papo Saúde volta já! E para quem pensou que o câncer de mama só afeta mulheres a partir de 50 anos, se enganou. Fomos até a residência de Fernanda Costa, que descobriu a doença com apenas 27 anos. Acompanhe! O Papo Saúde dessa semana está abordando o câncer de mama, os principais fatores de risco e principalmente a questão da prevenção. E nós viemos até aqui conversar com a Fernanda Costa, né, que descobriu agora em 2013 que estava com câncer de mama. E ela vai falar um pouquinho pra gente como é que está sendo o processo de recuperação dela. Não é isso, Fernanda? A gente, em primeiro lugar, agradece a sua participação no nosso programa, que é muito importante, as suas intervenções, como é que está sendo esse processo de recuperação, e desde já a gente agradece. Obrigada. Fernanda, como foi que você descobriu que estava com câncer de mama? Eu descobri em fevereiro deste ano, eu estava amamentando a Maria Ivete. E eu, como sempre fazia o autoexame, eu senti um nódulo pequeno, incomodava bastante. E logo eu fui para a minha ginecologista, que passou uma ultra, que foi confirmada. E quando foi confirmado que você realmente estava com problema, qual foi assim, a sua reação? Primeira. A primeira reação é, nossa, o mundo vai acabar, eu vou morrer. Mas no mesmo dia a gente teve, eu com a força do meu esposo, né? Eu pensei logo em passar essa experiência dividindo com outras mulheres.
Na sua família, alguém já tinha passado por esse processo, já tinha passado pelo câncer de mama? Já houve casos assim na sua família, Sim. histórico? Em primeiro grau, minha mãe, né, faleceu com seus 30 e poucos anos, né? Eu tinha 1 ano de idade e ela faleceu de câncer de mama. Ela já teve um na tireoide, tratou, mas logo depois que ela descobriu no câncer de mama, ela estava grávida de mim. Então ela preferiu, né, ter primeiro para depois cuidar e já era um pouco tarde. Quando o médico falou que eu ia fazer a quimioterapia e que eu ia perder meu cabelo, eu chorei, né? A gente nunca se vê careca, enfim. Mas eu acho que tudo a gente pensou foco no tratamento, a gente tinha que passar por isso. E daí, força da minha filha, do meu esposo, entendeu? E muitas pessoas também na fanpage que mandavam força para mim, né? E estou conseguindo alcançar a cura. Eu parei de trabalhar na minha empresa para dedicar ao tratamento também. E em relação à minha filha, não mudou em nada, né? Algumas coisas a gente não pode viajar, a gente não pode frequentar alguns lugares muito movimentados e isso, mas não atrapalhou em nada. Eu não deixava de ir para o aniversário, de curtir minha família por conta do tratamento. Você passou pela cirurgia, não foi isso? Sim, da mastectomia. Como foi isso? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É um pouquinho complicado. Você vai perder a mama, né? As 2 mamas, que no meu caso foi bilateral. E por conta do histórico também, o correto era tirar toda. Mas logo eu não queria sair sem peito, né? Então tinha a opção de reconstruir imediato. E eu usei os expansores, eu estou usando os expansores. Mas a gente fica com aquela sensação de perda, né? Aquela coisa da feminilidade, né? Mas logo a gente também superou. Nesse processo, quando você descobriu que estava com câncer de mama, né, das cirurgias e agora da quimioterapia, o psicológico da pessoa fica muito abalado. Nesse processo, você teve ajuda profissional de um psicólogo ou não? Olha, teve. Tem momentos que a gente passa assim, meu Deus, né? Que mexe às vezes com o casal. Mas eu pensei em procurar ajuda de um profissional, mas meu esposo estava do meu lado, ele viu a transformação e ele que me puxou, ei, não é assim, vamos mudar, você não pode ficar triste. Ele foi meu psicólogo. Qual é o papel da família nesse processo? Eu acho que o papel é tudo, é participar, é apoiar, é estar junto. A gente quer atenção, a gente quer que alguém esteja com a gente realmente passando por isso, porque não é fácil. Não é fácil, é duro, é árduo, entendeu? Minha família mora longe, em Natal, a família dele em Recife, mas o Luciano sempre esteve comigo em todas as etapas. Quando minha família pôde, vieram, né? Na primeira quimioterapia, na cirurgia, meu pai veio, minha irmã também veio, mas quem esteve comigo todos os dias, todos os momentos, foi meu esposo. A vaidade, a gente não pode perder a vaidade. Perdemos o cabelo, mas tem outros acessórios que nos deixam bonita também, né? A gente fica um pouco inchada, fica um pouco pálida, mas tem a maquiagem, tem os lenços lindos. Eu tenho uma coleção de lenços que eu não gostei de peruca, né? Eu tenho 2 perucas, usei 2 vezes, acho lindas, né? Mas tem até uma foto na minha fanpage com as 2 perucas, mas eu não me senti à vontade. Eu gostei, né, de me ver de lenço. Eu achei que até hoje eu ainda vou usar lenço porque eu gostei da experiência de usar lenço. Então eu não deixava me transparecer feia no espelho, eu não queria me ver feia no espelho. Então eu usava cílios postiço, lápis na sobrancelha, porque caíram todos, né? Então os lenços foi o que me deu mais um visual para mim também seguir. O que é que você diria para as mulheres que ainda não se conscientizaram da importância da prevenção, né, do diagnóstico precoce para o câncer de mama? Eu acho que a prevenção ela é muito importante, você conhecer seu próprio corpo, ver todas as alterações, porque a mulher sente, né?
É a mesma coisa que você sente que está ovulando, né? Que sente que está vindo o período, né, menstrual. Então, quando tem alguma coisa errada no seu seio, você vai perceber. Por isso que é importante você se tocar, você se conhecer. E também para quem tem histórico na família, né? Tem que ir ao médico, tem que fazer acompanhamento no médico também. Eu li uma entrevista sua que você conjuga sempre o verbo no nós. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. De fato, a descoberta, né, do nosso problema mobiliza tudo, né? Então a gente começa a ver as mudanças acontecerem. Então a importância do apoio, né, do companheirismo, né? Aí a gente tem que se desdobrar mais ainda, porque não é só ela que descobriu um problema, nós estamos com problema, né? Então nós passamos a ter um câncer, né, um desafio. E aí foi uma decisão nossa em juntos, né, lutarmos com força, né, com fé, com foco, que é o nosso lema, o nosso tema, para buscar a vitória, né, a saúde definitiva. Então é por isso que eu sempre falo que ela não está sozinha, nós estamos juntos. O problema dela é nosso, é meu. Afinal de contas, nós temos agora também uma filha, né, a Maria Ivete, está com 2 anos e 3 meses e precisa muito da gente, da família, precisa da mãe, precisa de mim. E aí nos se completamos, né? Nós estamos juntos aí. A Maria aí. Ai, Maria, é a princesa da família. Perfeito. Em geral, a paciente ela não busca o psicólogo. Ela acredita que os tratamentos são exclusivamente médicos, quando na verdade a questão da subjetividade está muito mais comprometida do que a área biológica. Não que não esteja, mas que uma coisa está agregada à outra.